Lua cheia em Peixes, do dia 20 de setembro, por Kátia Vivas. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu volto aqui para falar então sobre a lua cheia e sobre o equinócio o solstício da primavera, tá? São dois mapas, embora eles sejam muito próximos, tá? No primeiro mapa, que é o mapa da lua cheia, que acontece no dia 20 de setembro, tá? Eu vou falar um pouco sobre as questões do mapa em si. Mas, como eu falei, os mapas são muito próximos, são muito. Um é feito no dia 20 e outro no dia 22. Então, as grandes posições no céu não mudaram ainda. Portanto, a gente vai ter uma similaridade muito grande. O que eu vou destacar mais no mapa, quando eu falo, primeiro eu vou começar com a lua cheia, e depois, quando eu falar sobre o mapa da primavera, é que vão ter alguns aspectos novos ou então alguns outros aspectos vão estar sendo reforçados por esse novo mapa que se forma no dia 22 de setembro, tá bom? Então vamos começar com a lua cheia. Bom, primeiramente eu queria dizer que a gente está chegando perto, né, do que a gente chama do equinócio da primavera, do solstício da primavera, desculpa mais uma vez, e esse é um ponto muito importante, né, dentro do ano astrológico, porque marca o meio ponto. A gente começa o ano astrológico com Áries, né, em março, e agora aqui nós estamos na metade do ano astrológico. Portanto, é um ponto de equilíbrio, né? É um meio ponto, né? E tem um efeito de lua cheia, tá? Mas a gente vai voltar a falar mais dele, tá? Quando a gente falar sobre a primavera. Vamos à lua cheia. O que eu gostaria de enfatizar aqui para a gente, tá? Primeiro que a gente vai ter um grande trígono acontecendo, e esse trígono eu já tinha falado dele quando eu falei sobre a lua nova, mas ele vai unir três planetas, né? Quer dizer, dois planetas e o nó do norte. Vai ser Saturno, que está em Aquário, o Marte, que está em Libra, e a cabeça do dragão, ou nó do norte, que está em Gêmeos, né? Essa é uma configuração muito importante dentro desse mapa da lua cheia, porque ela reforça a questão da responsabilidade com o que se faz, né? É como se a gente estivesse aprendendo uma grande lição e colhendo os frutos daquilo que foi feito, tá? É interessante que os planetas envolvidos, Marte e Saturno, são tidos como os maléficos do zodíaco. E sempre que eles se encontram, as pessoas têm alguma apreensão, astrólogos têm muita apreensão, porque eles são símbolos de guerra, de discussão, de batalhas e tudo mais. Mas eu queria levar em conta que esse mapa ainda sofre da falta de fogo. E que, portanto, o signo de peixes e o signo de virgem, que é onde a lua cheia se encontra, né? O sol em virgem, né? E a lua em peixes, são signos mutáveis. Não é que eles não têm energia, mas a energia deles é de transformação. A energia deles é de mudança de estação. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? São signos mutáveis que estão finalizando situações. Né? Por exemplo, o signo de Virgem, ele finaliza todo um processo de ajustes. Né? A personalidade encarnou, se desenvolveu, em Leão ela se tornou exuberante, e Virgem vem justamente para ajustar. Né? Nem tanto sol, nem tanto mar, né? nem tanto céu, nem tanto mar. É como se ele fizesse ajustes para quê? Para que quando você entre em Libra, você entre no encontro do outro já mais organizado internamente. Então ele forma a personalidade para você encontrar o outro na casa de Libra, tá? E Peixes trabalha com a dissolução desta encarnação. Você desenvolve toda a vida no zodíaco, né? E aí você se dissolve para entrar numa outra encarnação que começa com Áries também, né? E começa com Áries. Então, são signos mutáveis e são signos de finais de ciclo, tá? Um marcando um encontro com o outro, e que aí somos o nós, não somos mais só o eu, né? E o peixes marcando o final da encarnação. Bom, por que eu estou falando isso? Né? Porque não que não seja uma energia belicosa, mas é um aspecto fluido, né? Um aspecto de fluição, porque é um trígono. E eu encaro isso aqui, são signos de ar. Eu acho que o que está em pauta aí
é a questão da comunicação, dos acordos que se fazem, daquilo que a gente acorda e que a gente tem a obrigação de cumprir. Né? Eu acho que se a gente olha, por exemplo, para o cenário da política, isso é muito importante atualmente, né? Porque os acordos são feitos e nada muda. Tá? Então, eu acredito que esses maléficos, na verdade, eles só botam um tom no sentido de que é imprescindível que, né? Ele não vai te torturar, mas é tipo, se você não estrutura, se você não organiza, se você não realiza, se você não cumpre, não se responsabiliza, evidentemente que as coisas tendem ao caos. Aí sim eles se tornam, entre aspas, nesse caso específico, maléficos, tá? Mas eu acredito mais nisso daí. Uma questão importante é que o mapa, né, ele tem vários fatores importantes, né? Mas voltando nesse trígono que eu acho muito importante, que eu acho muito forte nesse mapa, o que eu queria dizer ainda é que o Saturno, né, está no signo de Aquário e ele está bem lá no meio do céu, se vocês observarem. O que isso quer dizer? Quer dizer, é um momento de cobrança mesmo, é um momento de busca de responsabilização, é um momento de busca de reparação. O senso de realidade se impõe, organizar, trabalhar para o bem comum, já que Saturno está em Aquário, né? E o meio do céu representa o objetivo último da carta, né? Da carta que a gente levanta, da carta astral, né? É como se fosse um momento mesmo de trabalhar para o bem comum, organizar, né? Ele faz, né, um aspecto com Marte e o Sol, então, mais uma vez, reforçando a questão da organização, de trabalhar com afinco. Na casa 5, a gente vai ver que está refletido, a casa 5 é a casa dos jovens, da educação das crianças, né? E a gente tem falado muito sobre a questão das vacinas, de abrir as escolas, e esse tumulto todo, esse disse-me-disse que houve vacina, não vacina, adolescente. Eu acho que essas questões vão ser realmente, elas já estão em voga, né? Mas tipo, vamos ser responsáveis pelo que a gente está fazendo, pelo que a gente está falando. E eu estou dizendo isso no sentido de, é para vacinar, sim, então vamos vacinar. Sem outras, sem outras manchetes no ar, vamos dizer assim, tá? Também é interessante que, como está na casa 5, marca justamente as atividades culturais, que a gente está começando a ver o retorno delas e tudo. E tem aí uma característica, já que ele faz a oposição lá com Netuno, né? E a Lua na casa 11, é como se fosse um momento, né, da gente recompensar aqueles que foram tão importantes nos momentos mais difíceis dessa pandemia, de enclausuramento e tudo mais, que são os artistas do modo geral, a atividade cultural de um modo geral. Né? Como a gente sentiu, né? Como a gente não percebia como eles eram importantes na nossa, tão importantes na nossa vida. Então, eu acredito também que esse recomeço das atividades culturais tem, né, de você render homenagem a essa classe tão importante na nossa vida, né? No nosso karma, em tudo mais. Também eu acho que tem uma questão de você render homenagem às vítimas, de você constatar, de você verificar toda a dor que tem sido, são 1 ano e meio já disso, né, gente? Quantas pessoas morreram, né? Praticamente 600 mil pessoas. É muita gente, é muitas famílias enlutadas. Então, tem essa questão do reconhecimento. E um reconhecimento da dor do outro e no sentido mesmo assim da gente tentar incorporar aquilo, fazer da dor do outro a nossa dor, né? Se responsabilizar por isso daí, tá? Eu acho que é como se a gente tivesse que respeitar os fantasmas no modo geral, tá? Também dá um alerta no sentido de respeitar que o perigo ainda está lá fora, né? Porque a Lua e Netuno, na casa 11, ali em conjunto em peixes, né? Ele fala um pouco também, né, da gente trazer à tona esses fantasmas todos, né? No sentido ou de incorporá-los, né? Ou de liquidá-los, né? Então acho que é um quadro psicológico muito da gente se confrontar. E aí também entra a questão da saúde mental. Acho que tudo isso pode estar muito relacionado a essa lua cheia, né? Da gente constatar isso daí.
a gente já está vendo, né? Se a gente olhar no entorno, se a gente olhar nas reportagens que a gente tem visto, a coisa não está fácil, tá? Uma outra coisa que eu queria destacar aí, ainda dentro desse quadro aí, dessa oposição, né, do Sol à Lua, né, envolvendo Marte e Netuno também, é que a gente também vai ter aí um aspecto do Plutão, né, o Plutão fazendo um aspecto positivo, né, um aspecto fluido com esse Sol e esse Marte, né, principalmente o Sol, fazendo um trígono, né, e um sextil com a Lua e Netuno. E aí a pergunta que eu coloco é isso, né? Os monstros e as quimeras, né? Elas estão no momento de serem ou combatidas, né? Ou incorporadas. Então a gente tem que olhar muito para isso. Quantos sonhos ficaram pelo caminho, né? Quantos desafios foram vencidos, mas, né? Quantos medos você viveu, quantas situações difíceis por quais você passou, né? Medo que tudo acabasse ali na frente, né? Então é um momento também de liquidar essas questões aí, tá? Bom, um aspecto importante desse mapa também nós temos a Vênus, ela entrou em Escorpião, né? E essa Vênus, ela está fazendo uma oposição, né? Com Urano. E além disso, ela também faz um aspecto tenso com Saturno. Bom, primeiro eu acho que essa Vênus-Urano, ela é bastante importante a gente entender um pouco o sentido de cada planeta aí, né? A Vênus fala de liberdade e Urano, a Vênus fala de prazer e aí muitas vezes também um pouco de apegos. A gente tem dois tipos de Vênus, né? A gente tem a Vênus taurina e a Vênus libriana. A Vênus taurina, ela é mais ligada à sensualidade, às sensações, aos sentidos, né? Ao apego material, né? Essa coisa toda. A Vênus libriana, ela é mais articulada, ela é mais social, ela é dos acordos, né? Ela rege a diplomacia, a advocacia, né? O direito, a justiça. Ela é um pouco mais atenta a essa questão da igualdade, da paridade, né? Do estar entre outros iguais. Tá? Quando a gente junta ela com Urano está em Touro, né? Então, Urano ele não tem um bom posicionamento no signo de Touro, porque ele é ideia, pensamento. Não existe muito isso de estar mal ou estar bem, de estar forte ou de estar fraco. Mas se não é uma energia, né, energia de terra com Urano, elas muitas vezes elas atritam um pouco, elas não fluem. Tá? Urano vai se dar mais no ambiente de ar, tá? Como a Libra, né, com a Vênus libriana. Mas ele está em Touro, né? Então esse é um aspecto todo desafiador. E Urano tem a ver com essas questões ligadas à liberdade, a conhecimento, né? A você as amizades, ao coletivo. Ele é o flash, é o futuro, é um lampejo, tá? E ele estando em Touro, ele vai falar também sobre os prazeres, né? Ou seja, a liberdade de gozar aquilo que quer, né? Sem nada, sem ninguém para atrapalhar isso daí. Mas a gente vai ver que essa liberdade, mesmo para o Urano aí, ela tem que estar envolvida com o coletivo. Mas eu falo disso depois, mas vamos lá. Então, o que eu posso entender dessa estrutura que se organiza no céu de Urano, né, em oposição a Vênus, e os dois quadrando com Saturno? Então, é um mapa desafiador, é um aspecto desafiador. E vai falar de prazer, liberdade, consumo. Qual é o limite, né? Porque Saturno mostra isso, e ele está no pico, né? Nessa triangulação, ele vai estar lá no pico. Então, qual é o limite? Né? Porque Saturno em Aquário, ele está querendo saber o bem de todos, né? É a responsabilidade para com todos. Com relação aos vínculos, já que nós estamos falando de Vênus rege os vínculos, principalmente em Libra, ela vai estar falando sobre liberdade, ou melhor, sobre responsabilidade e escolhas. Tá? Ou você escolhe com responsabilidade, né? Ou você é responsável pelas suas escolhas, enfim, acaba dando tudo no mesmo, né?
mas não é o mesmo, vocês me entendem, né? Porque, como eu falei, Vênus ela tem o seu próprio interesse, o seu próprio prazer. Quando ela faz esse aspecto com Urano, normalmente esse aspecto, quem tem esse aspecto no mapa, são pessoas que têm muita dificuldade de se entregar em relações, cortam os vínculos com mais facilidade, têm relações, se relacionam muito com várias pessoas, né? Enfim, às vezes é uma energia que dependendo do signo e tudo, é uma energia que às vezes fica um pouco complexa, né? Um pouco desafiadora, tá? Mas aqui eu acredito que ela vai estar falando com relação aos vínculos, principalmente que se você aposta nos vínculos e você os mantém, seja ele de que tipo for, por uma questão de segurança, de materialismo, tá? Ela vai te questionar sobre isso, esse posicionamento te questiona sobre isso, né? Porque os relacionamentos mantidos a partir dessas premissas, né, que vão contra a originalidade, a criatividade, né, o evoluir, eles podem estar com seus dias contados também, né? Então, essas premissas não servem para a boa manutenção de uma relação. Uma relação tem que contar, né, com esse ar todo que envolve. Esse ar é o que são as outras pessoas, é o coletivo, é a tua criatividade, né? É você se envolver em algo maior do que você. Então, eu acredito que o questionamento desse aspecto vai ser um pouco mais por aí. E na economia, apertem os cintos, porque o momento é de turbulência, a gente já está vendo isso, né? E eu acredito que Urano já em Touro, já por si só, já é um desafio constante com relação à economia. Principalmente envolvendo aí a Vênus, Saturno e tudo, eu acho que vai ser um momento em que a gente vai ver possivelmente queda de grandes empresas, negócios que são destruídos, novas formas de se organizar economicamente falando, tá? Também é um momento de você testar novas possibilidades de moeda, de economia, né? Outros tipos de negócios, formas diferentes, e principalmente para nós que somos um país, né, basicamente agrícola, eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito com as inovações tecnológicas nesse processo. Enfim, tem muita coisa aí para acontecer, principalmente porque a gente vai ver que tem aspectos desafiadores aí com relação ao mundo das águas, né? Mas isso eu vou falar quando eu falar agora para vocês sobre o mapa da primavera, tá bem?